Fala pessoal, excelente noite a todos vocês, começando a nossa live do Domingão. Hoje um tema extremamente valioso, foi um tema pedido por algumas pessoas aí há mais ou menos umas 3 semanas atrás, tá bom? E hoje a gente vai fazer esse tema, que é o poder da comunicação, né? Afinal de contas, sem comunicação a gente não consegue ser nada nessa vida. Pra gente conseguir falar com o nosso filho, pra gente conseguir falar com o nosso cônjuge, pra gente conseguir falar com as pessoas que cercam o nosso dia, a gente precisa se comunicar, né? E, infelizmente, a gente, na maior parte das vezes, não sabe exercer essa função, né? Quantas coisas na nossa vida, elas sofreram um impacto direto por a gente não conseguir se comunicar da forma correta? Quantas oportunidades foram perdidas porque a gente não soube se comunicar da forma correta, né? Quantas vezes na tua vida você poderia ter evitado uma briga ou uma desavença por não saber se comunicar da forma correta, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essa live vai ser dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa é o conceito do que é comunicação. A segunda etapa dessa live, a gente vai falar sobre os tipos de comunicação. E no finalzinho, para quem estiver aqui até o final, a gente vai falar como é que você pode utilizar algumas ferramentas para melhorar a tua comunicação, tá bom? Então serão 3 etapas da live. Primeira, o que é comunicação. Segunda, os tipos de comunicação. Terceira etapa, como melhorar a comunicação, tá bom? Então a primeira coisa, né, pra gente começar e aquecendo aqui a live, enquanto o pessoal que tá chegando aí, então mandar uma boa noite pra Ju, pra Dr. Luiz que entrou aí, Dr. Rômulo, Góis, minha mãe Dália, pessoal da Cuide Mais, Marcos, Antônio, Lacerda, Ed, Mônica, Baldiane, Shirley, galera, boa noite a todos. Corretora Deb, boa noite a todos. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila 2, Camila Oliveira. Beleza? Então vamos com tudo, né? Então a primeira coisa, o que é a comunicação? Afinal de contas, o que é saber, o que é se comunicar, né? Na semântica, a gente tem que entender algumas coisas sobre o que significa a comunicação. A primeira coisa sobre comunicação é a gente entender que um bom comunicador é aquele que gera uma ação sobre aquela pessoa que está te ouvindo. Então, ou seja, para saber o que é comunicação, eu preciso entender a fundo qual é a função dela, né? Então, toda vez que eu falo com alguém, seja verbal ou não verbal, qual é a ação que eu gero sobre aquele ouvinte? Então, isso é importante. Então, um bom comunicador é aquele que age sobre o ouvinte, fazendo ele tomar uma ação. Então, isso é importante. Então, o que é comunicação, Rafael? É toda forma que eu me expresso, seja ela verbal ou não verbal, e através dessa expressão, eu gero uma ação em quem está ali ouvindo, um ouvinte. Tá certo? Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa trazer para a gente desenvolver essa live de hoje. Então, a partir do momento que vocês entenderem que a comunicação é uma forma que eu me expresso, de forma verbal ou não verbal. E a partir do momento que eu me expresso, eu gero uma ação naquela pessoa, agora vocês passam a entender quais são as características de um bom comunicador que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Segunda coisa, né, que a gente precisa entender sobre o que é comunicação. É entender que a comunicação ela gera um alinhamento interpessoal. Ou seja, eu só consigo me comunicar a partir do momento que eu tenho um ouvinte. Então eu não consigo me comunicar sozinho. Entende? Então, a outra coisa importante que eu preciso saber sobre o que é a comunicação é entender que a comunicação ela sempre vai acontecer entre 2 ou mais pessoas. Seja no trabalho, seja com seu cônjuge, namorado ou a pessoa que se relaciona, seja com o teu filho, né? Então isso é importante. Então a gente entendeu a primeira coisa, que a comunicação é uma forma de se expressar, seja verbal ou não verbal, e que através dessa expressão eu gero uma ação sobre a pessoa. A segunda coisa que eu preciso entender sobre a comunicação é que só existe comunicação a partir de 2 pessoas. Você não se comunica sozinho. Então isso é importante, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que a comunicação acontece entre 2 ou mais pessoas e eu quero me comunicar, eu preciso saber qual é a mensagem que eu quero gerar nessa pessoa, para que através dessa mensagem eu gere uma ação nessa pessoa. Então, por exemplo, a partir do momento que eu faço vídeo na internet, qual é a minha intenção com esses vídeos, né? A partir do momento que aquela pessoa assiste o meu vídeo, qual é a ação que ela vai executar a partir daquilo ali? Então, isso é extremamente importante, né? A gente precisa gerar um nexo
entre o que eu falo e o que você escuta e o que é que vai acontecer a partir dessa expressão entre o locutor e o ouvinte. Beleza? Então agora vocês entendem o que é a comunicação e qual é o papel dela nas relações interpessoais, seja no trabalho, seja na relação conjugal, seja através do teu filho, beleza? Ponto. Segunda coisa, né? Quais são os tipos de comunicação? Muita gente acha que comunicar é apenas falar. Dei um exemplo hoje, né, que eu vivi aqui com meu filho. Até compartilhei isso no Stories hoje de manhã. Eu estava estudando, né, lendo um livro. Ele acordou, foi na sala e me viu lendo. Ele foi lá no quarto, pegou um livro, sentou do meu lado e começou a querer ler. Então, ou seja, sem eu falar absolutamente nada, eu gerei uma ação nele. Ou seja, na forma como eu estava me expressando. Olha que interessante. Então, aí a gente entra em um segundo ponto. Que um bom comunicador, ele consegue influenciar pessoas. Olha que interessante. Um bom comunicador, ele influencia as pessoas. A partir do momento que ele manda uma mensagem e que essa mensagem, através de uma relação interpessoal, desperta um interesse em quem está te assistindo. Olha que interessante. E hoje de manhã foi a prova viva disso. Eu estava sentado, eu não precisei falar absolutamente nada, mas a forma como eu me expressei exercia uma influência sobre o meu filho, que fez ele ir lá no quarto, pegar um livro e sentar do meu lado e começar a ler. Né? Não necessariamente ler, porque ele não lê ainda, mas ele pediu para me ler. Então, olha que interessante. A forma como eu me expresso, ela pode determinar uma ação sobre a pessoa. Eu dei um exemplo prático hoje sobre isso. Então, agora, né, para quem é pai, já começa a entender que se eu quero gerar influência no meu filho, se eu quero educar o meu filho, eu preciso me educar primeiro. Então, se eu quero que meu filho seja um bom leitor, que ele valorize a leitura, eu preciso ler. E o segundo ponto importante é que não adianta você ler sem ele te ver, ele precisa ver. Ó, a relação interpessoal. Se você está lendo de noite e ele lê de manhã e ele não te vê lendo, você não vai gerar uma comunicação sobre isso. Por quê? Porque a comunicação acontece entre duas pessoas. Olha que interessante, olha como a gente começa a entender algumas coisas. E um dia eu vi um pai falando assim, eu não sei porque meu filho lê, eu sou tão bom de leitura, mas meu filho não gosta de ler. Por quê? Porque você não expressou isso através da tua comunicação não verbal. Ou seja, não adianta você ler e ele não ver você lendo. Ele precisa ver você lendo. Olha que interessante. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá certo? Então, a comunicação ela pode ser feita de dois tipos. Verbal, através das tuas palavras, e a não verbal, através da forma como você se apresenta. Isso é importante. Então, existem várias formas de comunicação não verbal. Por exemplo, se toda vez que eu falar, eu falo com a cabeça baixa, começo a falar lento e falando bem devagar. Boa noite, dona Virgínia. Boa noite, Cleidiane. Essa é uma forma de me comunicar. Boa noite, Vi. Tudo bem? Como é que você tá? Vi uma paciente minha de Serrinha. Fui muito feliz pela presença dela aqui. Essa é uma outra forma de comunicar. Então, a forma como você se comunica vai gerar uma ação sobre a pessoa. Se eu comunico pausadamente, falando com a voz arrastada, baixando a cabeça, esse tipo de comunicação vai despertar sono em vocês, vai despertar marasmo em vocês, vai despertar vontade de querer sair da live. Mas se eu falo com energia, se eu trago empolgação na minha fala, eu gero empolgação em vocês. E aí a gente volta lá pelo que eu falei. A forma como você se expressa determina uma ação no teu ouvinte. Se eu me expresso de forma pausada, lenta e falando com aquela voz parecendo que estou dormindo, isso vai gerar uma expressão em vocês. E aqui entra uma coisa importante. A forma como você se comunica, a velocidade como você se comunica, a tonalidade que você se comunica, as oscilações que você faz na tua comunicação, vai despertar um tipo de ação no teu ouvinte. E aí, quer dizer que quem fala lento tá errado e quem fala rápido tá certo? Não. Vai depender de quem é o teu ouvinte. Se eu tô me comunicando com pessoas, eu vou dar uma aula para pessoas à noite, e aquela pessoa já trabalhou o dia inteiro, eu tenho que me comunicar colocando ainda mais energia, porque a pessoa já tá cansada. Se eu falar pausadamente, ela vai dormir. Mas se eu vou me comunicar no período da manhã, e aquelas pessoas ali são pessoas que não gostam de ser muito rápidas, aquele público é um público que é mais tranquilo. As pessoas normalmente que meditam, eu vou falar de forma mais tranquila. Então, ou seja, eu tenho que saber
oscilar minha comunicação de acordo com o tipo de ouvinte que está me ouvindo, o momento que eu estou me comunicando, certo? Então isso é muito importante. Segunda coisa importante da comunicação verbal é que você precisa ter picos e vales, ou seja, momentos que vai falar mais alto, momentos que você fala mais baixo. Para quê? Para que teu público, na hora que estiver comunicando com você, ela não veja aquela linguagem monótona. É igual uma história. Quando você vai assistir um filme, o filme ele tem uma fase que é mais tranquila, aí gera aquele clímax, depois volta e você fica oscilando. Se o filme passasse a mesma história o tempo inteiro, ou seja, se o mocinho sempre ganhasse, se o vilão sempre perdesse, ficaria monótono. Você vai ver que todo o filme, o vilão ele começa a se destacar e o mocinho começa a sofrer, aí depois o mocinho começa a ganhar, as coisas vão oscilando. Isso acontece em tudo. A comunicação da novela, a comunicação do filme e a tua comunicação para se tornar interessante, ela precisa também ter essas oscilações. Tem horas que você fala mais alto, fala mais baixo, fala mais rápido, fala mais devagar. E essa capacidade de modificar a forma como você fala vai estar de acordo com a tua avaliação do teu ouvinte. Quem é o teu ouvinte? É na hora que você está se comunicando, você vê se a pessoa está com sono, você, epa, fala mais alto. Começa a fazer pergunta, né? Então, isso é importante. Então, essas são uma das ferramentas que você pode utilizar na comunicação verbal. E na comunicação não verbal, ela é extremamente importante. Existe um termo chamado fisicalidade. O que é fisicalidade, Rafael? É a impressão que você causa na pessoa pela primeira vez que ela te vê. Então, ou seja, se eu quero passar uma comunicação para as pessoas, de uma pessoa responsável, de uma pessoa reservada, vocês nunca vão me ver aqui na internet postando roupa sem camisa. Então, nunca vocês vão me ver sem camisa aqui na internet. Porque isso não condiz com a minha comunicação. Talvez lá no passado eu já postei uma vez sem camisa, mas hoje não. Porque a minha comunicação, ela tem que passar respeito. Então, olha como é importante a forma como a gente se apresenta para as pessoas. Inicialmente, a primeira olhada, ela já vai dizer se você é uma pessoa mais reservada ou não. Olha como é importante. Isso quer dizer que quem vê, por exemplo, quem não posta sem camisa na internet é uma pessoa reservada e a que não posta não é reservada? Não. Mas a primeira impressão que a pessoa tem é diferente. Segundo, se eu não quero abrir a minha parte, né, para mostrar meu corpo na internet, ou seja, eu não estou dando espaço para que ninguém tome ousadia comigo. Olha como é interessante. Então, se eu não quero abrir espaço para as pessoas terem acesso à minha parte íntima, ou seja, meu corpo, eu não faço esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que eu expresso e mostro o meu corpo na internet, eu estou fazendo o quê? Eu estou expondo e dando a possibilidade de alguém falar uma coisa. Então, olha como é importante a forma como você se comunica. A forma como você se apresenta para as pessoas. Ou seja, eu vou para uma festa formal e eu vou de regata. Então a gente precisa entender que a comunicação não verbal ela também está alinhada com o tipo de ambiente que eu quero frequentar. É a mesma coisa eu ir para a praia de gravata, de terno. Não está alinhado. Então a comunicação não verbal ela expressa a primeira impressão que o teu ouvinte vai ter sobre você. Então, ou seja, primeiro você chega para depois você falar. Então a fisicalidade é o quê? É a tua comunicação não verbal. É a impressão que a tua comunicação, antes da pessoa ver você falar, ela vai ter sobre você. Então isso é muito importante. Para isso, você precisa saber qual tipo de comunicação você está passando para as pessoas. O que você quer que as pessoas tenham de impressão sobre você? Para a gente começar a refletir sobre isso. Isso é importante. Principalmente na internet hoje. Principalmente na internet hoje. A gente precisa entender que na internet vai ser uma fotografia sua ali. Naquela fotografia, quando você posta aquela foto, o que você espera que as pessoas vejam sobre você? Qual é a análise que elas vão ver visual sobre quem é você? Isso é muito importante, não é? É o que Estelinha está falando aí, né? Então, isso é muito importante, né? E eu sempre questiono isso, né? Isso é uma minha... Primeira coisa, deixar muito claro, né? Que a gente vai entrando nesses temas aqui... Eu deixar muito claro, isso é minha concepção, tá certo? A sua concepção foi essa, continue assim. Tá tranquilo, tá todo mundo... Cada um tem suas concepções, o que é certo, o que é errado. É muito... Eu gosto de ter muito... essa forma da comunicação é muito complexa. Por quê? E aí entra uma coisa muito importante, e é por isso que eu leio tanto. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Quando você fala uma coisa,
as pessoas elas vão interpretar em cima das concepções dela, né? Então, por exemplo, se pra mim postar uma foto sem camisa não tá alinhada com os meus princípios desse momento, não quer dizer que os teus princípios estejam errados. Isso são as minhas concepções, tá certo? Deixar muito claro mais uma vez, ó. Quando eu falo essas coisas, eu tô falando das minhas concepções. Não quer dizer que a minha é certa, que a sua é errada, que a sua é errada, a minha é certa. Ponto. Eu tô te dizendo que a impressão, o que você mostra é o que as pessoas vão interpretar sobre você. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente resolve mostrar. Entende? Então, isso é importante. Fazer essa autoanálise, entender o que é que eu estou fazendo, qual é a impressão que eu estou causando em cima disso. Beleza? Então, existe 2 tipos de comunicação. A verbal, que é o que você fala, e aí eu dei alguns exemplos aqui de como a gente pode expressar isso. E a não verbal, que é a forma como você se apresenta, que é a fisicalidade. Ou seja, o que as pessoas vão olhar para você, o que é que elas vão interpretar a partir da forma como você se veste, a forma como você anda, a forma como você se apresenta. Isso tudo é importante. Porque antes de você falar, as pessoas estão te olhando. E isso vai fazer elas terem interpretações sobre você. Tá bom? Ponto. Rafael, perfeito. Então agora me explica, né? Como é que a gente pode melhorar, então, essa comunicação? Como é que minha comunicação ela pode ser melhor? Como é que eu posso... Você falou lá no início que a comunicação é a forma que eu me expresso, seja de forma verbal ou não, e que através dela eu vou gerar uma ação na pessoa que está me ouvindo, né? Então, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso, através da minha comunicação, influenciar mais o meu ouvinte? Olha que interessante. Porque a partir do momento que a comunicação ela é uma estratégia que eu utilizo para me relacionar com as pessoas e para gerar uma ação nas pessoas, como é que através da minha comunicação eu posso gerar uma ação específica? Ou seja, a ação que eu realmente quero exercer sobre aquele ouvinte. Olha que interessante. E aí, eu vou trazer algumas ferramentas que eu utilizo. Algumas das ferramentas eu ensino aos meus alunos médicos, né, no treinamento que eu dou para médico, tá certo? A primeira coisa de um bom comunicador é utilizar uma linguagem simples. É utilizar uma linguagem simples. Rafael, o que é uma linguagem simples? É você tirar a parte técnica, né? Vou dar um exemplo dentro da minha área. Vamos imaginar, né, que eu vou falar sobre cirurgia de varizes. E se eu chegar aqui e falar para vocês assim, ó, hoje eu vou fazer uma microflebectomia ambulatorial. Será que vocês entendem? Quem está me assistindo aí, ou agora, que são meus pacientes, vocês sabem o que é uma microflebectomia ambulatorial? Responde para mim, sim ou não. Vocês sabem o que é uma microflebectomia ambulatorial? Não. Pois bem. Agora, a ID, né, que respondeu aí. Lu também disse que não. Magnólia também disse que não. Lidiane disse que não. Cote disse que não, minha mãe. Tatiane disse que não. Ou seja, ninguém sabe. Mas se eu falar pra vocês agora que eu vou fazer uma cirurgia no consultório ao invés de te levar para o hospital e que essa cirurgia no consultório vai permitir você sair e passear no shopping no mesmo dia. Vocês entendem? Pronto. Então aqui eu tive 2 formas de me comunicar. Falar para vocês que eu faço microflebectomia ambulatorial e utilizando uma linguagem técnica que vocês não vão entender nada e vocês provaram para mim que não entende. E eu posso utilizar uma estratégia que é fazer a cirurgia com microcortes no consultório e que após essa cirurgia você pode passear no shopping Boulevard. Olha que diferença. Eu utilizei forma de comunicação diferente que gerou uma ação em vocês. Ou seja, a partir de agora, a ID entende, Cote entende, minha mãe entende, Massi entende. Então olha como eu utilizar uma linguagem simples gera uma ação sobre quem está me ouvindo. Então usar linguagem simples é uma estratégia dos bons comunicadores. Porque quando eu utilizo uma linguagem simples, eu faço o meu ouvinte entender o que eu estou falando. E se ele entende o que eu estou falando, a chance de ele gerar uma ação alinhada com o que eu faço é muito maior. Porque se eu chego com um paciente no consultório e falo que eu vou fazer uma microflebectomia ambulatorial nele, ele não entende nada. Então ele não sabe nem se ele quer fazer ou não. Mas se eu chego para o mesmo paciente e falo assim, ó, a gente vai fazer uma cirurgia no consultório com microcorte sem necessidade de dar ponto e que assim que eu terminar a senhora pode passear no shopping. Olha como é diferente.
Então, ou seja, eu posso expressar a mesma coisa de forma diferente. Só que com essa segunda opção, que eu falei aqui para vocês, a chance de você fazer uma cirurgia comigo é muito maior. Então, isso é melhorar a tua comunicação. É utilizar uma linguagem simples, que qualquer pessoa, seja ela médico, não médico, ou qualquer pessoa, ela vai entender o que você está falando. Então, a primeira ferramenta de um bom comunicador é utilizar a linguagem simples, certo? Segunda ferramenta de um bom comunicador. Você precisa ser específico no que você fala. As pessoas, elas tendem a enrolar na comunicação. E isso é extremamente importante, tá bom? Então, como é que eu seja específico? Vou dar um exemplo aí. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui que eu passei da estante. Imagina que eu vou te fazer uma pergunta e aí... Deixa eu pensar aqui, porque essa pergunta não vai ser boa, não. Pronto, vou dar um exemplo. Quem já viu falar aqui que aquela história assim, ó, que o papo tem que ser reto. O papo não faz curva, né? Normalmente, esses filmes que mostram a galera da favela falam assim, ó, o papo aqui na favela é reto, não faz curva. O que não é papo que não faz curva é que você tem que ser direto ao ponto. Não tem conversinha ao redor. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero perguntar à pessoa como é que eu chego lá no Shopping Avenida, aqui em Feira de Santana. Aí a pessoa fala assim, não, para você chegar no Shopping Avenida, você vai virar à direita, depois você vira à esquerda, aí depois você segue direto, aí depois você vai virar à direita, faz a volta, depois você pega a esquerda. Ó, para você chegar no Shopping Avenida, basta você pegar aqui a Getúlio Vargas, seguir direto, depois do terceiro contorno você vira e você já vai ver o shopping que você vai chegar. Isso é ser específico. Então, ser específico é você ir direto ao ponto. Porque ser específico ajuda a você ser um melhor comunicador? Porque as pessoas não têm tempo. Ninguém tem tempo para ficar te ouvindo. E se você é uma pessoa prolixa, aquela pessoa que fica enrolando e não chega ao ponto, a pessoa tende a nem prestar atenção em você. Então, ser específico na tua comunicação é uma das ferramentas que vai fazer as pessoas te ouvirem mais. E se as pessoas te ouvirem mais, o que é que vai acontecer? Elas tendem a gerar uma ação a partir da forma como você se expressou verbalmente. Então, ter especificidade na comunicação, ela é a segunda ferramenta de um bom comunicador. Então, aprenda a usar uma linguagem simples, aprenda a ser específico no que você faz, porque isso é extremamente importante. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, a comunicação ela é uma habilidade de transferência. Ou seja, você precisa transferir a tua informação para o ouvinte, para que esse ouvinte gere uma ação que você tinha a intenção quando você começou a falar com ele. Só que se você fala de forma complexa, se você fala de forma redundante, fica ali enrolando, a pessoa não vai te ouvir. E hoje, o idioma do sucesso é a audiência. Para você ter audiência, as pessoas precisam parar para te ouvir. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, eu quero ouvir essa pessoa. E se você é aquela pessoa prolixa que fica enrolando, esquece. As pessoas não vão te ouvir. E se elas não vão te ouvir, elas não vão gerar uma ação sobre o que você falou com elas. Perfeito? Terceira coisa importante. Terceira ferramenta de um bom comunicador. Você precisa ter repertório. Você precisa ter repertório. Rafael, e como é que eu faço para desenvolver repertório? 3 coisas são importantes. Primeira coisa importante sobre repertório. Você precisa ler para você ter conteúdo para falar. Se você não tem conteúdo para falar, você não tem autoridade, você fica inseguro do que você fala. E se você fica inseguro, as pessoas tendem a não confiar em você. E se elas não confiarem em você, elas não vão parar para te ouvir. Olha como isso é interessante. Então, repertório ele é fundamentado em cima de 3 pilares. Pilar número 1, você precisa ler. Você precisa ter conteúdo para falar sobre aquilo. Para que você seja uma autoridade. Então, ou seja, quando eu falo de varizes, as pessoas confiam no que eu falo porque eu sou uma autoridade nos varizes. Eu sou um dos médicos que mais fazem isso. E aí entra o segundo ponto. Não adianta você ler e você não aplicar o que você lê. Ou seja, quando eu falo que eu sou referência nacional no tratamento de varizes, não é só porque eu tenho conhecimento teórico sobre o tratamento de varizes, é porque eu tenho conhecimento técnico aplicado na prática. Ou seja, eu sou um dos médicos hoje do Brasil que mais faz tratamento de varizes. Então, além de ter o conhecimento científico, além de ter o conhecimento técnico, eu tenho a aplicabilidade disso. E essa aplicabilidade da técnica e ciência me faz ser uma referência.
Isso me torna uma autoridade no assunto. E quando eu pego um paciente para resolver, é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui na internet, que o grande sucesso do tratamento de varizes não está na técnica. A técnica é a ferramenta, é o pincel que o pintor usa para pintar. Mas só o pincel não vai fazer arte. Por quê? Porque hoje eu tenho uma habilidade técnica, científica e prática. E é essa combinação que faz o meu tratamento ser diferenciado. A minha capacidade de olhar para o paciente e raciocinar. A mesma coisa é a tua comunicação. Não adianta você ter repertório, ou seja, através da leitura, se você não comunicar. Ou seja, se eu tenho um conteúdo, mas eu fico com vergonha de falar, de expressar todo o conteúdo que eu tenho, eu não vou entender a minha capacidade de pegar aqui o conteúdo e trazer para vocês. E para isso eu preciso agir, ou seja, eu preciso aplicar esse conteúdo através de uma comunicação com alguém, ensinando alguém, explicando isso a alguém. E a terceira coisa importante para aumentar a tua autoridade na comunicação é que você faça isso repetidamente. Eu falo isso com muitos meus alunos médicos. Né? Não adianta eu te ensinar as ferramentas, não adianta você fazer um dia, você precisa fazer repetidamente. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. É o jogo do progresso. Quanto mais você se expõe, quanto mais você fala, melhor você fica. Perfeito? Então, a autoridade ela é construída em cima de 3 pilares. Pilar número 1, leitura, ou seja, bagagem teórica. Segundo, aplicação dessa teoria. Terceiro, repetição. Para você ficar um bom comunicador, você tem que repetir. E é por isso que eu tenho feito isso com o Léo. Né? Eu exponho o Léo a falar na internet. Léo se comunica aqui em casa o tempo todo. Então, essa exposição, né, de ele estar se comunicando o tempo inteiro, faz ele ser uma pessoa comunicativa. Então, na escola ele desenrola bem. Ontem ele fez uma live aqui do negócio, ele falou, manteve 20 minutos ali falando. Ah, Rafael, mas ele ficava travando. Claro, ele está aprendendo. Eu estou expondo ele. Ou seja, ele tem a capacidade de se comunicar, tem 3 anos de idade, mas eu estou expondo ele para ele o quê? Para que ele vá pegando esse repertório, para que ele vá desenrolando desse jeito. Por quê? Porque a comunicação hoje ela é a ferramenta das pessoas que se destacam. Se você não se comunica, você não vai se destacar. Por que hoje eu atendo pacientes de todo o Brasil? Por que hoje eu tenho uma agenda cheia para 30, 40 dias aí, às vezes 60 dias? Por quê? Porque eu me comunico na internet. E daqui a pouco eu vou explicar essa outra ferramenta, que é a visibilidade. Então, olha como é importante a comunicação. E não sei se você sabe, o segundo maior medo das pessoas é de se comunicar. Porque para se comunicar, você tem que romper uma barreira, que é se expressar da forma correta. E para você se expressar da forma correta, você tem que gerar uma ação, como eu falei lá. Ou seja, um bom comunicador é aquele que consegue gerar uma ação intencional naquela pessoa que está te ouvindo. Só que para isso, você precisa ter repertório, ou seja, precisa estudar. Para você ser uma autoridade naquele assunto, você precisa aplicar isso através da comunicação interpessoal e você precisa fazer isso repetidamente. Tá certo? Então, por isso que você precisa ter pessoas ao teu lado para te ajudar nisso. Então, ou seja, eu treino meu filho para isso, porque eu sei que a comunicação ela é uma das ferramentas das pessoas que têm sucesso. A comunicação, ela me ajudou a ter o sucesso que eu tenho. Só que eu nasci assim? Não. Eu fui colocando na prática, validando isso todos os dias. Só que se eu tenho consciência que a comunicação ela impacta diretamente no meu resultado, eu já estou construindo essa habilidade de comunicação em Léo, com 3 anos. Para quê? Para que quando ele tiver com 10, 12, 15, 18, ele vá para a internet e fale tranquilamente. Por quê? Porque esse medo que a gente tem de se comunicar, esse medo que a gente tem de expor, é porque a gente não foi exposto. A gente tem uma curva para isso. Agora tu imagina, se de 3 anos até 18 ele vai se comunicando, né? Fazendo o que ele está fazendo, ele já tem uma das ferramentas do sucesso. Então, isso é exatamente lá. Eu acho que com 5 anos, com 10 anos, acho que o Léo já trabalha, já ganha dinheiro sozinho. Porque o treino, e ele está me mostrando cada dia mais que ele tem competência para isso. Né? Como eu disse, essa é uma das ferramentas do treinamento do meu filho. Uma. Mas a importância de eu trazer isso aqui para vocês hoje é que vocês tenham consciência disso. A gente está falando da internet, a maior parte de vocês aqui são comerciantes, direto ou indiretamente, e a internet ela é uma ferramenta que pode potencializar os seus resultados. Só que não adianta estar na internet, você tem que saber como estar na internet. E a comunicação
é uma das ferramentas que pode potencializar os resultados do teu comércio, do teu emprego, às vezes de uma ascensão dentro do trabalho, é você subir de cargo se você se comunica bem, tá bom? E as ferramentas que eu estou compartilhando é exatamente para te ajudar nisso. Você precisa ser linguagem simples, como eu falei, específica. Para você gerar autoridade, você tem que ler, aplicar e continuadamente fazer isso, para que você fique cada vez melhor, tá certo? E aí, uma outra coisa importante do bom comunicador é que você precisa falar com as pessoas e não para as pessoas. Rafael, não entendi nada. Qual é a diferença de falar com as pessoas para falar para as pessoas? Quando você fala com as pessoas, a pessoa ela se sente incluída na tua narrativa. Não entendi, Rafael. Vai mais devagarzinho. Pô, domingo, 9h30 da noite quase, você está aqui querendo falar de forma complexa? Então vamos lá. Quando eu chego aqui na internet, né, por exemplo, e falo que hoje a maior parte dos meus pacientes que têm varizes são comerciantes, que são varizes grossas, que tem comerciante, eu estou falando com comerciante. Porque eu sei que os meus pacientes, na sua maior parte, são comerciantes. E quando eu chego falo que os meus pacientes hoje, que têm varizes grossas, que têm veia safena e que não podem parar o teu comércio por conta do tratamento de varizes, eu estou falando com os pacientes que têm varizes grossas, que são os pacientes, em sua maioria, que são comerciantes. Então, é diferente de eu falar que o tratamento de varizes grossas, né, é um tratamento muito importante, que as pessoas que têm varizes grossas, elas precisam procurar o médico. Eu estou falando de forma generalizada. Eu estou falando para as pessoas. Agora, quando eu falo que o meu tratamento de varizes grossas é principalmente para os meus pacientes comerciantes que não podem parar o comércio por conta do tratamento de varizes, eu estou falando com o meu público. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que eu tenho uma padaria e da minha padaria eu criei uma ferramenta que é a venda recorrente dos meus pães. Olha que top! E eu sei que no bairro onde eu moro, os meus clientes, eles são pessoas que normalmente chegam em casa às 6 da tarde, 6h30, às vezes 7. Só que são pessoas que amam comer pão, porque às vezes ele vai lá e compra, eu vejo sempre falando que às vezes não comprou porque não tinha. E aí eu criei uma ferramenta que é para que o meu cliente da região, que tem vontade de comer pão e que gosta de comer pão no café da manhã e na janta, só que não consegue comprar porque às vezes não consegue, a padaria está fechada, é eu criar uma ferramenta para que essa pessoa, eu consiga entregar o pão na casa dela, para que quando ela chegue em casa, ela não precisa ter parar, perder tempo de passar na padaria, ou às vezes deixar de comprar porque a padaria já está fechada quando ela chega. Entendeu? Pronto. Agora, como é que eu faço para comunicar com essa pessoa? Aí eu vou para a internet e chego assim, ó. Eu queria informar que os meus queridos clientes aqui da região do bairro tal, que amam comer o meu pão, né? Mas que infelizmente, por chegar mais tarde do trabalho, acabam não conseguindo comprar o pão porque a minha padaria está fechada, eu quero dizer para vocês que a partir de agora, a gente construiu uma estratégia em que o meu time vai entregar o pão na sua casa. E se você quiser comprar, ter essa possibilidade de ter seu pãozinho quente entregue na tua casa todos os dias, para evitar que o teu café e a tua janta não tenham pão, e isso acaba te deixando mais triste, eu quero te convidar para clicar no link e acessar a minha equipe, porque aí vocês vão conversar e a gente vai entregar o pão todo dia na tua casa, para nunca mais você ficar sem comer pão. Olha que interessante. Então aqui eu não estou falando de vender o pão, eu estou me comunicando com as pessoas que gostam de comer pão todo dia, mas que infelizmente por chegar tarde no trabalho, ela não conseguiu comprar o pão. Então isso é falar com o teu público-alvo. Ou seja, você está falando com as pessoas que gostam de comer pão e que não estão comprando, porque infelizmente quando ela sai do trabalho a padaria está fechada. Entende a diferença de eu falar para a pessoa e falar com as pessoas específicas? Então isso é uma forma de você melhorar a tua comunicação. Então, Dona Maria, que tem uma padaria, seu João, que tem lá um açougue, ou seu Paulo, que tem uma loja de verduras, e que entende que o público dele, ele já sabe quem é o público dele que compra com recorrência, é ele falar com essas pessoas. É comunicar diretamente com a pessoa que você quer gerar uma ação. Ou seja, se eu tenho a minha padaria e eu quero gerar uma ação nas pessoas do meu bairro que gostam de comprar pão, eu vou falar com essas pessoas.
Para na hora que ela chegar na minha padaria, ou se eu entendi a importância do digital e eu comecei a fazer postagem lá da minha padaria, eu começo a falar isso na internet, eu vou falar diretamente com o seu Paulo, que gosta de comer pão, mas infelizmente parou de comprar pão porque toda vez que ele chega do trabalho está fechada a padaria. Então isso é uma ferramenta do bom comunicador. Eu, ao invés de falar para qualquer pessoa, ele falar com a pessoa específica. Então vai escrevendo. Primeira ferramenta, utilizar a linguagem simples. Segunda ferramenta, ser específico. Terceira ferramenta é você falar com o teu público-alvo. Beleza? Simbora. E aí, a gente entra em um outro ponto importante do bom comunicador. Que é o que, Rafael? São os Vs do bom comunicador. São 3 Vs. O primeiro V é você gerar valor nas pessoas que estão se comunicando com você. Então, se eu já sei quem é meu público-alvo, agora, como é que eu gero valor para essas pessoas? Porque quando eu gero valor para as pessoas, essas pessoas tendem a me ouvir mais. Quando eu gero valor para as pessoas tendem a agir em cima da minha intenção, da minha comunicação. Mas como é que eu faço isso, Rafael? Primeira coisa, você tem que ser bom no que você faz. Então, ou seja, se eu não sou bom de fazer pão, dificilmente a pessoa vai ouvir quando eu falar de pão. Então a primeira coisa, você tem que encontrar a tua zona de talento. Onde é que está a tua zona de talento? A minha zona de talento, ela está no tratamento de varizes. E minha zona de talento está na comunicação. Eu amo dar aula, eu amo explicar. Essa live aqui de domingo é um tesão para mim, eu amo fazer isso. Então, para isso, eu estudo todos os dias. Então, todo esse conteúdo que eu trago aqui domingo, eu estudo a semana inteira. Desde 2019, eu estudo todos os dias. Todo santo dia. Todos os conteúdos que eu trago para vocês, eu estudei antes. Quando vocês me veem em fone lá na academia, ali eu tô estudando. Eu não tô ouvindo música, eu tô estudando. Então, todos os dias, desde 2019, eu estudo esses conteúdos. Então, por isso que eu tenho um repertório. Por isso que eu falo com segurança. Às vezes você vê eu fazer as maluquices aqui, eu boto 3 temas antes de você escolher e eu dou show no tratamento, no que eu falo. Por quê? Porque não é à toa. Eu estudo para isso. Eu tenho um repertório para isso. Para passar segurança na minha comunicação. Para que vocês, para gerar transformação na vida de vocês. Beleza? Então, a primeira coisa, em relação ao valor, você precisa ser bom. Você tem que estar na tua zona de talento. O que é zona de talento, Rafael? É aquilo que eu faço bom, faço bem, aquilo que eu faço rápido e aquilo que todo mundo fala assim, rapaz, você nasceu para isso. Então encontra a tua zona de talento. Porque quando tu encontra a zona de talento, as pessoas vão ver que você é boa naquilo. E quando você fala naquilo, você passa autoridade, você passa confiança, né? Eu tô fazendo uma enquete em 60 dias lá para todas as pessoas que marcam consulta comigo. E no check-in dos meus pacientes, eu sempre pergunto, o que motivou a senhora a fazer uma consulta, ou o senhor fazer uma consulta do Rafael? Todos falam, confiança. Eu sinto confiança na forma como ele fala na internet. Então, ou seja, a minha capacidade de comunicação, ela está gerando uma ação nos meus pacientes. Nas pessoas que são meus seguidores e viram meus pacientes. E na consulta, a gente potencializa isso mais. No tratamento, a gente... Os resultados estão aí para vocês saberem. Vocês veem aí toda hora. Beleza? Segunda coisa, você precisa ser simples, como eu falei. Então, ou seja, quando você é simples na tua comunicação, as pessoas veem mais valor em você. Terceira coisa, você precisa fazer fácil aquilo. Ou seja, quando eu chego pro meu paciente, que é comerciante, que tem varizes grossas, que está gerando uma repercussão na qualidade de vida dele, no desempenho no trabalho dele, e eu chego e faço um tratamento de varizes grossas e via safena no consultório, com endolaser, e meu paciente volta a trabalhar muito mais rápido, que o meu paciente sai dali e já vai pro shopping passear, eu estou mostrando o quê? Que eu tornei algo que era complexo, simples. É por causa da técnica? Não, é por causa da minha habilidade. A minha habilidade de raciocinar, a minha habilidade de indicar, a minha habilidade de planejar, a minha habilidade de executar, a minha habilidade de gerar assistência. Então são essas 5 coisas que tornam o tratamento mais simples. Mas para isso eu precisei estudar, eu precisei desenvolver, estudar a habilidade, treinar com as pessoas a técnica e aplicar essa técnica para chegar nesse nível de excelência que a gente chegou hoje. Só que quando eu torno isso mais simples, eu facilito que aquela pessoa que vê eu falando na internet sobre isso, ela tome a decisão de ser meu paciente. Então você precisa estar na tua zona de talento, você precisa ser simples no que você faz, você precisa fazer de forma fácil para que a pessoa se interesse pelo que você faz. Quarta coisa, você tem que estar seguro para executar o que você faz. Porque se você ficar inseguro, não vai rolar. Como eu disse, as pessoas tendem a comprar algo das pessoas que elas sentem segurança. Como eu falei, o fator, né, que a maior parte dos meus pacientes hoje que marcam consulta comigo, eles falam o quê? É porque eu senti confiança em Dr. Rafael.
É porque eu vi as pessoas falando do resultado do Dr. Rafael. Eu vejo os resultados do Dr. Rafael. Eu fui lá no Google e vi os depoimentos que os pacientes estão falando do Dr. Rafael. E isso passa confiança. Então, quanto mais confiança você passa para o teu ouvinte, maior a decisão dele de ser teu cliente. Seja na padaria, seja no verdurão, seja aonde for o teu comércio. Olha que interessante. Então, eu estou compartilhando para vocês aqui tudo que eu faço. Por quê? Porque, como eu disse, o objetivo do meu Instagram hoje não é apenas falar de varizes, mas é gerar transformação na vida de vocês. E honrar o tempo de vocês, de estarem aqui em pleno domingo, às 9h30, me ouvindo. A ideia é impactar para que você gere mais transformação na tua vida, mais transformação na tua família, mais transformação no teu trabalho, para que você consiga acessar as coisas que você deseja. Beleza? E aí a gente segue. Quinta coisa do valor. Você precisa ser rápido no que você faz. Você precisa gerar uma velocidade de resultado. Ou seja, quando o paciente chega no meu consultório hoje, por exemplo, Estelinha que está aí assistindo, que é minha paciente de Salvador, ela sai de Salvador, ela chega aqui às 4 horas, é atendida, às 5 horas ela está saindo. Ou seja, a gente é rápido porque a gente é eficiente. Porque existe uma dinâmica onde no Instituto Varize a gente consegue sim atender com hora marcada. Então, ou seja, o meu paciente hoje, ele sabe a hora que ele vai chegar e a hora que ele vai sair. E é por isso que Estela sai de Salvador. É por isso que eu atendi paciente de Mata de São João semana passada, de Lauro de Freitas, paciente de Jacobina, Chique, Brumado, Jequié, Gandu, de todos os cantos. Porque o paciente fala assim, doutor, é mais rápido eu ir aí ser atendido do que o senhor, do que eu ficar aqui no interior a tarde inteira para ser atendido. Então, esse é um dos fatores que vai fazer as pessoas perceberem valor no teu trabalho. Então, se você tem uma padaria, como eu dei o exemplo lá, e tu facilita a vida do teu cliente entregando na casa dele, você está tornando a agilidade no problema que ele tinha. Então, isso é interessante. Perfeito? Ana Maria, e o mais próximo é Santo Estevão. Ai. Show! Vamos embora. Estão gostando da live? Me conta aí. Show, né? Rapaz, eu amo fazer isso. Pensa. Simbora. E aí, uma outra coisa importante é você entender a segunda coisa, que é a valorização. Como é que eu faço, Rafael, para as pessoas valorizarem o meu trabalho? Você mostrou como é que eu torno o meu trabalho com mais valor. Mas como é que eu faço para as pessoas olharem para o meu trabalho e falar assim, rapaz, esse é o cara. Essa é a padaria. 3 coisas são importantes. Primeira coisa, você tem que ter um ponto forte. O meu ponto forte é a minha comunicação, ponto. É por isso que a internet, ela potencializou meus resultados. É por isso que a clínica da gente é o que é hoje. É por isso que a minha repercussão hoje no Brasil está sendo. Porque a minha comunicação acelerou os meus resultados. Então, qual é teu ponto forte? Então, você tem que ir em cima do teu ponto forte. Segunda coisa, você tem que ser difícil de copiar. Ou seja, o teu trabalho tem que ser difícil de copiar. Por quê? Porque toda vez que você começa a ter sucesso, como é que você se destacar na tua padaria, no teu verdurão, as pessoas vão olhar e vão querer te copiar. Então, ou seja, deu o exemplo aqui de você fazer uma metodologia para entregar a domicílio os pães com venda recorrente. O outra padaria, ela vai olhar e ela vai querer te copiar. Mas se tua metodologia for difícil de copiar, ele não vai conseguir fazer. Ele pode até querer fazer igual, mas não vai. Eu dou um exemplo meu. Copiam a minha caixa, copia, em teoria, o plano de tratamento que eu faço, copia a forma como eu falo, copia os vídeos que eu faço, mas não consegue copiar o método que eu atendo. Não consegue copiar a metodologia de atendimento da gente, não consegue copiar em detalhes a forma como eu apresento o plano de tratamento. Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui ter destaque, as pessoas me copiam, copia meu vídeo, tem gente que lê o meu vídeo e copia, eu olho assim e falo, é possível, acho que fez um texto e copiou todinho. Mas o detalhinho do meu plano de tratamento, a minha forma de fazer assistência do meu paciente, a forma como a gente atende o paciente, aí não dá para copiar. Essa é uma das ferramentas da tua valorização. Então, seja uma pessoa difícil de ser copiada. Porque quando você é difícil de ser copiada, a concorrência pode até querer pegar um pouquinho do que você faz. Mas o detalhinho que torna a tua essência, ou seja, o teu tempero, não copia. Então, por isso que a gente tem sucesso. Por mais que nos copiem, não conseguem fazer no detalhe como a gente faz. E esse é o jogo. Então, a segunda regra da valorização, seja difícil de copiar, de ser copiado. Porque vão tentar te copiar. Toda vez que você tiver sucesso, as pessoas vão te copiar.
Mas aí você tem que criar um método que seja difícil dessas pessoas copiarem você. Terceira coisa, seja único. Você precisa ser único no que você faz. Por mais que você esteja dentro de um ambiente que tem outros profissionais, a tua forma de fazer tem que ser única. Então isso é muito massa. Por quê? Porque eu vejo uns pacientes hoje quando vai comentar, falar show. Por quê? Os meus pacientes e seguidores começam a falar igual a mim. Eles falam show, sensacional. Por quê? Porque essa é a minha forma de falar. Essa é a minha forma de fazer. E isso conecta com o meu paciente. Isso conecta com vocês. E aí, gera aquela essência que é tua. E por mais que as pessoas te copiem, ela não consegue ter tua identidade. Porque tu conseguiu ser único no que tu faz. E é isso que faz as pessoas despertarem interesse em você. Olha que interessante. E aquilo que eu falei no início da live. Se as pessoas despertam interesse em você, o que ela faz? Ela gera uma ação em cima da tua comunicação. Que é o quê? Por exemplo, a pessoa ser teu cliente. Se você é dono da padaria, se você é dono do verdurão, o que seja. Essa é a essência da comunicação. Rapaz, que live top, viu? Show! Minha cabeça tá fervilhando aqui. Terceiro V de um bom comunicador. Você precisa ter visibilidade. Não adianta seu João ter uma padaria onde ele faz um pão sensacional, mas as pessoas não sabem da existência de seu João. Ou seja, você precisa ser visível. As pessoas precisam saber da tua existência. E hoje, né, é por isso que eu estou fazendo essa live para vocês. Vocês precisam entender o poder da internet. Porque é com a internet que as pessoas vão conhecer o teu trabalho. Por exemplo, como é que eu estou aqui em Feira de Santana e eu tenho um paciente que vem de Eunápolis, eu tenho um paciente que vem de Xique-Xique, eu tenho um paciente que vem de Ceabra, eu tenho uma Estelinha que vem de Salvador, eu tenho duas pacientes semana que eu atendi que vem de Mata de São João, de Lauro de Freitas, eu tenho um paciente que vem de Itabuna, eu tenho um paciente que vem de Jequié, eu tenho um paciente que vem de Brumado. Como é que essas pessoas me achariam se eu não estivesse na internet? Então, olha como é que a gente consegue ampliar os nossos resultados através da nossa comunicação, aumentando a nossa visibilidade. Então, quando eu sou um bom comunicador, ou seja, se você pegou todas as ferramentas que eu compartilhei com vocês aqui hoje, e você leva isso para a internet, ou leva isso para a rádio, ou leva isso para os meios de comunicação, esses meios de comunicação vão aumentar a tua visibilidade, ou seja, fazer com que mais e mais pessoas descubram o teu trabalho. Olha como a coisa começa a fazer sentido. Olha como as peças começam a se encaixar aqui agora. Então, é sobre isso. Para você que é empreendedor, para você que tem seu comércio, se você pegar essa live de hoje e aplicar, pode me mandar no direct depois aqui que os resultados vão ser transformadores. Beleza? E aí, gente, quando você pega tudo isso que eu falei agora, e aí você coloca para o dia que as coisas vão acontecer, e você não é generalista, ou seja, você não fala de forma complexa. Segundo, você é difícil de ser copiado. Você tem dados para o que você faz. Você gera confiança para as pessoas. Você é simples. Você é rápido. Você tem uma lógica no teu raciocínio quando você se comunica. Você fala de forma óbvia. Você é fácil de as pessoas te entenderem. Acabou. Você é um excepcional comunicador. Então, é sobre isso. É sobre isso que a comunicação, você precisa dominar sobre comunicação. Tá certo? Agora, o que você precisa fazer é pegar tudo que eu compartilhei com vocês aqui agora e aplicar a partir de amanhã. É aplicar hoje quando deitar com teu esposo. É aplicar amanhã de manhã com teu filho. Porque se você pegar isso aí, você vai ter transformação não é só no teu trabalho não, é na tua vida. É na forma como você vai se relacionar com as pessoas. É na forma como as pessoas vão passar a te olhar a partir de agora. Só que não adianta eu te falar isso aqui tudo e você não aplicar. Não adianta você aplicar amanhã e terça-feira você já esquecer. Né? Vou dar um exemplo aqui. Meu pai, né, quando a gente vai pra casa dele, ele quer empurrar comida na gente. Então ele chega assim, quer pão? Eu falo, não. Ele, tu quer pão? Eu falo, meu pai, não é não. Então isso é comunicação. Eu falei com ele, essa live hoje seria pra ele também. Então assim, quando a pessoa diz não, é não. E aí, eu sei que ele e minha mãe, que a gente vai pra casa deles, quer que a gente coma, mas eu não quero comer. Aí ele fica repetindo. Então, isso é comunicação. Então, isso é extremamente importante. Tá certo? Noelma disse que chegou atrasada. Vai ficar salva essa live, não perde. Esse conteúdo de hoje foi pancada. Eu só trago o nível lá em cima pra vocês. Quem tá aqui comigo desde junho do ano passado, se não gerou transformação na vida, é porque não tá aplicando o que eu falo. Beleza? Então é isso.
Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Se quiser, manda a pergunta que eu vou responder. Vamos lá. Se tiver pergunta, manda, que eu respondo. Muito obrigado pela audiência de todos. Se tiver pergunta, manda aí. Simbora. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Pois é, muito obrigado, grande Luiz. Pega essas coisas aí e aplica, que na medicina faz todo sentido, tá bom? Pois é, a live vai ficar salva. Muito obrigado pela audiência. Dalva disse que chegou da igreja agora. Dalvinha vai ficar salva, não perde. O conteúdo foi sensacional. Bom, pensa, na verdade, assim, toda a live de domingo aqui, cada dia eu me surpreendo com o nível. Porque assim, eu amo fazer essas lives, você não tem noção. A minha ideia dessas lives era fazer só 6 meses. Eu ia fazer de junho a dezembro. Mas isso passou a fazer tão parte da minha vida que eu acho que se eu ficar sem fazer live, minha vida já não... Sabe? Isso já faz parte da minha vida. Então eu amo fazer live, amo. Essas lives de domingo eu sou apaixonado. Sabe? Eu estudo, ó, com prazer, sabe? Por quê? Porque é uma forma de retribuir o carinho de vocês que são meus seguidores. É uma forma de retribuir aos meus pacientes. É uma forma de ajudar os meus pacientes a serem meus pacientes. A partir do momento que esse conteúdo gera transformação na tua vida e que essa transformação gera transformação nas tuas finanças, isso te aproxima da realização do sonho de ser meu paciente. Então, essa é uma forma de retribuir a vocês todo o carinho, essa confiança que vocês têm em mim. Então, essa live de domingo, ela foi feita para vocês. E até o momento que Deus me permitir, eu estarei aqui todo domingo com vocês às 8h40, tá bom? Então, a gente se vê no próximo domingo, às 8h40. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fico muito feliz, né? Tenho alguns aqui que já estão aqui comigo desde junho do ano passado, tá bom? Fico muito feliz. E claro, você conhece alguém que precisa ouvir essa live, alguém que precisa melhorar a comunicação, assim que terminar, a live vai ficar salva. Você pega essa live e compartilha com ela, porque eu tenho certeza que a transformação que você vai gerar na vida dela vai gerar uma ação sobre você, tá bom? Um beijo no coração, excelente semana a todos vocês. Próximo domingo, às 8h40, a gente tá aqui juntos, tá bom? A live vai ficar salva. Deixa lá seu comentário o que vocês acharam. Beijo no coração. Fui!